Meus amores, vamos dar início hoje a mais uma aula de história. Conhecer um pouco do barroco, o estilo barroco, o barroco mineiro. Lembrando que essa modalidade de arte chamada barroca, ela não foi difundida aqui no Brasil, só no Brasil não, tá? Chegou no Brasil, se desenvolveu, foi muito importante, né, para a historiografia, para tudo aqui no Brasil, sim, né? Mas não, ela não foi, não nasceu aqui exatamente no Brasil, certo? Mas ela tomou grande desenvolvimento aqui no Brasil por volta do século XVI, né? Então vamos conhecer um pouco mais sobre o barroco mineiro. O barroco mineiro é considerado a primeira expressão artística genuinamente brasileira. Originalmente, o barroco é uma manifestação, né, de uma arte que tem origem europeia e que surgiu no final do século XVI. Aquilo que eu falei para vocês, né? Ela não nasceu no Brasil, mas aqui no Brasil sim, se desenvolveu o seu estilo barroco mineiro, um estilo um pouco mais aguçado, mais apropriado, mais diferenciado, que é o barroco mineiro. Vamos lá. Porém, no Brasil foram desenvolvidas características próprias, como o uso, né, de cores fortes e as representações de anjos e santos com feições afro-brasileiras nas esculturas nas quais os artistas produziam. Esse estilo barroco se desenvolveu principalmente na região das Minas durante o período de mineração. Como eu disse para vocês, a gente viu, né, em aulas anteriores de história que naquela época muitas pessoas se dirigiram para regiões das Minas, muita. Foi uma região que foi bastante aguçada, bastante procurada, não só por mineiros, mas por diversos comerciantes, artistas, né, por diversos tipos de pessoas que tornaram aquela região bastante desenvolvida naquele momento, naquela época da mineração, certo? Nessa época, muitas pessoas que enriqueceram com a extração do ouro faziam doações para as instituições conhecidas como irmandades religiosas. Essas irmandades eram associadas de fiéis católicos responsáveis pela organização de rituais e pela gestão das igrejas. Além disso, promoviam o encontro de diferentes grupos sociais por meio de eventos e com o dinheiro de doações que eles recebiam, né, contratavam artistas para decorar os espaços religiosos da igreja. A gente vai conhecer algumas fotos daqui a pouco para você ter uma ideia de como era esse estilo barroco. E graças, claro, a essas generosas doações, né, dos mineradores que enriqueceram, tiveram bastante lucro com a procura do ouro, né, com a mineração, eles faziam essas doações e eles, claro, né, os padres, né, os donos das paróquias, eles pegavam essas doações e investiam em artes para ter uma produção mais elegante e mais bonita na igreja na qual eles ministravam. Aqui podemos ver duas artes barrocas daquela época, né? Aqui essa primeira, que nós estamos vendo aqui, dessa igreja, né? É o altar em estilo barroco mineiro, no interior da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais, em 2008. Essa foto foi tirada, dê uma olhada nela, certo? Aqui do lado, que nós estamos vendo, é uma escultura de pedra-sabão, feita por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. São, né, elementos marcantes do barroco mineiro. Ou seja, o Aleijadinho, pessoal, ele é um dos artistas dessa época que mais se destacou nesse período, né, com esse estilo barroco. Ele realmente é um grande nome do estilo barroco aqui no Brasil, o Aleijadinho, com seu estilo próprio, né, criando, claro, aquele seu estilo próprio do barroco mineiro, como a gente já estava falando anteriormente. É um estilo mais forte, com pinturas mais marcantes, tintas mais fortes, provocantes, e também com desenhos de anjos, esculturas e etc. Falando de artes, né, também não podemos esquecer de patrimônio cultural brasileiro. O que é que significa patrimônio cultural e brasileiro? Patrimônio é algo de posse, algo seu, algo que se identifica para si, né? Isso é o patrimônio. Cultural
faz parte da cultura. E brasileiro porque pertence ao Brasil. Então o patrimônio cultural brasileiro, o que é isso? É algo, né? Pode ser objeto, pode ser casas, pode ser palácios, pode ser pinturas, pode ser diversas coisas. É algo, certo, que faz parte da cultura brasileira e que pertence ao Brasil e não pode ser mexido, não pode ser destruído, não pode ser vendido, não pode ser apossado por ninguém. Tá? Quem toma conta do patrimônio é a União, no caso, né? É o governo federal, ou estadual, ou municipal, dependendo do patrimônio, mas é algo que não pode ser mexido, transformado nem vendido. As obras do Barroco Mineiro fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Elas são muito importantes para nos ajudar a compreender melhor o período colonial do Brasil. Por isso, a preservação das construções e das obras de artes barrocas, assim como de outros patrimônios culturais, que a gente, como eu falei para vocês, né, existem outros patrimônios culturais sem ser só a arte barroca, né? Elas são fundamentais e devem ser responsabilidade de todo cidadão brasileiro preservá-la e ajudar a conservá-la, né, sem destruir. Claro, é função principal dos nossos governantes, mas nós, como cidadãos, temos também essa função de preservar, certo, esse patrimônio cultural brasileiro. A cidade de Ouro Preto e Diamantina, por exemplo, são declaradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Olha só, recebeu esse título de patrimônio pela Unesco, é um patrimônio internacional, né? É um título internacional. E todo esse fator histórico, né, dessas cidades que a gente está vendo aqui, Diamantina e Ouro Preto, né, são característicos daquele período colonial e daquele período também da mineração, que trouxe, né, toda aquela arquitetura da cidade, as formas das casas, das igrejas, as obras de artes, até mesmo as ruas, o estilo das ruas, tudo isso aí se tornou um patrimônio histórico, né, da cultura brasileira e também considerado também um patrimônio histórico mundial pela Unesco. Muito importante esse título que essas duas cidades receberam, né? Aqui podemos ver, né, que vocês estão vendo aqui, o centro histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Foi conhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1999. O centro da cidade inclui diversas construções do período colonial, cuja arquitetura foi influenciada pelo barroco mineiro, né? Como nós podemos ver, essa igreja de São Francisco de Assis, retratada na fotografia aqui ao lado. Igreja de São Francisco de Assis é um patrimônio, né? É um patrimônio tombado, né? Pela Unesco e também pelo governo federal, a igreja de São Francisco. Olhem bem a característica da igreja, os traçados, o formato, tudo isso foi daquele período, daquela época e está conservado até hoje. Aqui nós temos outro patrimônio, né? Por sua importância histórica, a cidade de Ouro Preto passou a ser considerada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1980. Na fotografia ao lado, aqui ao lado, certo? Na fotografia, nós podemos ver outra igreja também, né, em homenagem a São Francisco de Assis, a igreja de São Francisco de Assis, projetada por Aleijadinho, no município de Ouro Preto, Minas Gerais, como nós podemos observar. É uma outra igreja, também com o nome de São Francisco, certo? São Francisco de Assis. Só que a primeira, ela ficava em Diamantina. E essa outra que nós estamos vendo aqui, certo? Ela fica lá em Ouro Preto. Ambas em Minas Gerais. Minas Gerais tem muitas cidades com muitos patrimônios, né? Muitos patrimônios históricos e patrimônio também mundial, reconhecido também pela Unesco e também pelo governo federal. Além das obras do Barroco Mineiro e das cidades de Ouro Preto e também Diamantina, há outros patrimônios mundiais no Brasil que remetem ao período colonial daquela época.
eu acho que aqui mesmo, aqui em Fortaleza, a gente pode citar algumas casas antigas que ainda não foram demolidas, nem caíram, né? Que tem um estilo afrancesado, que retrata, né, um período daquela época, né, que tivemos influências na nossa arquitetura aqui de Fortaleza, né, pela França, pelos franceses. E também Aracati, muitas casas em Aracati ainda esboçam todo aquele desenho, né, daquela época, de muros baixos, né, da frente desenhada, com aquela sacada da frente toda desenhada, entendeu? Que mostra e retrata um período, né, colonial daquela época, indo para o republicano, que até hoje ainda são conservados. Aqui nessa fotografia, em Salvador, na Bahia, foi a primeira capital do Brasil. Por isso, sua estrutura urbana recebeu um investimento maior do que as das demais cidades daquela época ali, das vilas, né? No início da colonização portuguesa. Ou seja, naquele início, com certeza Salvador ela se tornou um ponto principal, recebendo mais investimentos, recebendo mais prioridade de transformação, porque afinal era a capital do Brasil naquele período, certo? Como nós estamos vendo aqui na fotografia, o Centro Histórico de Salvador foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1985. Entre as características, né, que se destacam do Centro Histórico da cidade estão as construções do prédio colonial, pintadas com diferentes cores, como podemos observar aqui na fotografia. Aqui nessa outra imagem, nós podemos perceber e relatar o Centro Histórico da cidade de Goiás. Entrou para a lista também de Patrimônio Mundial, reconhecido pela Unesco em 2001. As construções, né, desse centro da cidade se destacam dos séculos 18 e 19, que foi o período na época que ele estava se desenvolvendo, em desenvolvimento, né? Esse período aí desse século foi o período que dataram das suas construções, certo? Período em que foram construídos. Nesse mesmo período também era praticado a mineração nessa região. Ao lado aqui na fotografia, nós estamos vendo aqui o Centro Histórico de Goiás, com destaques para a Rua de Pedras, as casas e a igreja de Nossa Senhora do Rosário, mais lá no fundo, como nós podemos observar aqui. Mas lá no fundo, né, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. E olha só, pessoal, observem o estilo das casas, o modo como elas foram construídas, pintadas, totalmente diferente das casas de hoje. E o piso todo ladrilhado de pedras de calçamento. Encerraremos nossa aula de história de hoje falando do Barroco Mineiro, sua importância histórica, né, para nós brasileiros, tá? E dos seus principais feitos, imagens, esculturas, né, como nós estamos vendo essa aqui, seus artistas como Aleijadinho, né? De antemão, eu vou passar uma pesquisa para vocês sobre alguns patrimônios e alguns artistas dessa época, tá? Aguardem nos nossos exercícios. Tenham todos um bom dia e um abraço bem grande para todos e vamos às nossas atividades.